Gilberto Gil assume cadeira na ABL, né, Academia Brasileira de Letras, e fala sobre hostilidade com artistas. Você pode gostar ou não, aqui não estou falando sobre gosto, que é uma outra dificuldade muito grande no Brasil. As pessoas não conseguem avaliar nada a não ser pelo gosto pessoal, né? Não conseguem aprovar algo que elas não gostem de consumo próprio. O Gil tem seus méritos. E a sua produção literária, no mundo da música, né, da autoria de música, é uma produção interessante. E nós estamos num mundo que realmente inseriu essa nova temática. Basta você lembrar que o Bob Dylan foi vencedor do Nobel de Literatura. Então, o Prêmio Nobel de Literatura, alguns anos atrás, foi entregue ao Bob Dylan, que é um Gil em inglês. Mas como canta em inglês, a galera, né, do Brasil tem mais valor. O problema não é o Gil ir para a ABL. Até mesmo porque a ABL já está zoada desde 1940, quando você coloca Getúlio Vargas ali dentro como um imortal. A ABL tem muitos outros problemas, né? A gente tem, por exemplo, o presidente da ABL hoje, que é o jornalista o Merval Pereira. O Merval Pereira, que é um jornalista que nunca escreveu um livro na vida. Eu já provei aqui, porque ele tem 2 livros lançados com o nome dele, e nenhum dos 2 livros foi escrito por ele. Já provei isso lá na nossa aula de modernismo. O Merval Pereira, que é um jornalista, que tem 2 livros que ele não escreveu, é presidente da Academia Brasileira de Letras. Então, é uma discussão vazia, discutir a nomeação do Gilberto Gil. O meu ponto que eu quero trazer para vocês é outro ponto, que esse sim, esse é ponto grave. É o ponto de que, se não é o Gil, é quem? Porque, se você pensa o seguinte, a Academia Brasileira de Letras, não necessariamente é uma Academia Brasileira de Literatura. Porque a literatura não contém o mundo da letra. A literatura é uma expressão artística por meio da letra. Mas você também tem a expressão artística por meio da letra em outra arte, que não a literatura, mas a música. Ou pode ter também no teatro. Então, eu não vou discutir esse ponto, né? Pode até ser. A Academia Brasileira de Letras teve sempre um domínio na literatura, mas passou a se abrir para oradores, passou a se abrir também para advogados, tudo bem. O problema é que nós não temos mais literatura no Brasil. Quem deveria ser imortalizado na Academia Brasileira de Letras é escritor brasileiro vivo. Tem alguns, eu conheço, mas não é de conhecimento do grande público. Então, nós temos escritores brasileiros muito bons. Mas a Academia Brasileira de Letras hoje não é uma instituição que vai imortalizar nomes da literatura. A Academia Brasileira de Letras hoje é um organismo de promoção do senso comum. E o senso comum definido por pessoas como Gilberto Gil. Você veja o discurso de posse dele. Se você olha os discursos de posse, eu já fiz isso. Se você lê os discursos de posse dos primeiros empossados nas fileiras da Academia Brasileira de Letras, você vê discursos de uma grandeza absurda. Você vê as pessoas falando sobre a poesia portuguesa, você vai ver pessoas falando sobre o valor da construção do Brasil, falando sobre as figuras dos personagens brasileiros. Quando Gilberto Gil chega, qual é o seu discurso? Estão colocando a democracia em perigo. A classe artística está sendo perseguida. Isso é o senso comum. E o senso comum não é o senso da população. Você jamais pode se esquecer, já falamos sobre isso. O senso comum, ele não é a média do pensamento de um país. O Brasil tem 220 milhões de pessoas, de habitantes. Aí a gente vai pegar aqui 220 milhões de opiniões e vamos tirar uma média. Não, senso comum não é isso. O senso comum é a opinião definida pela elite de um país. E a elite não aristocrática, a elite burguesa. Ou seja, quem define o senso comum de um país é a Universidade USP, a Federal do Rio. Você vai pegar a Federal de Rio Grande do Sul. Aí você vai pegar alguns advogados amigos do TSE, o próprio TSE. Você vai pegar instituições do judiciário, você vai pegar alguns advogados como o Cacai, essas pessoas se reúnem, algumas pessoas do mundo político, como o Tebet, como o Randolph, essas pessoas que são o estamento atual, porque o estamento pode mudar, essas pessoas são as definidoras do senso comum. Elas definem o que a população inteira irá pensar. E você tem um elemento que é o elemento-chave do estabelecer do senso comum, que é a classe média. Agora, a classe média no Brasil é o maior problema intelectual do Brasil. Não adianta você pensar que, quem define o que será dito e lido e ouvido são os políticos do MDB. Não adianta você pensar isso. Porque a força modeladora do pensamento de uma nação, por fim, acaba sempre sendo a classe média. Mas o problema é que no Brasil a nossa classe média é uma classe demente. Ela é demente, ela tem uma deficiência mental. A nossa classe média ela não tem poder mental. A classe média brasileira tem o mesmo consumo cultural das classes mais baixas da sociedade. Então, se você pega, já dei esse exemplo, se você pega uma pessoa da classe média que mora num apartamento que custa R$1 milhão, ela passou a vida inteira trabalhando, foi no final da vida comprou um apartamento de R$1 milhão. Essa pessoa, esse casal, tem uma empregada doméstica que mora na periferia, num bairro muito pobre e pega 2 ônibus para ir trabalhar todo dia na casa desse casal. Esse casal escuta a mesma música que essa empregada doméstica. Então, essa empregada doméstica, no final de semana, ela compra ali um pacotinho de Itaipava, vai no açougue e compra 2 quilos de linguiça, e faz um churrasquinho para ela e o marido dela. Tomar a cervejinha, a Itaipava e comer a linguiça.
Aquele casal, no fim de semana, vai para a cobertura e faz um churrasco ali com o seu contrafilé e a sua alcatra e toma um vinho de R$ 80. No mesmo momento, se você olha de cima, na periferia, aquela empregada doméstica está ouvindo o quê? Ela está ouvindo um só para contrariar, enquanto está ali fazendo o seu churrasquinho. E o casal que está tomando um vinho e fazendo o seu churrasco de alcatra também está ouvindo só para contrariar. Então, ambos os universos que são completamente diferentes no âmbito econômico, no âmbito cultural é o mesmo. A filha, a menininha, lourinha, que mora na classe média alta, ela sai de casa para curtir uma balada e ela se encontra no mesmo ambiente que o filho da empregada doméstica também se encontra. Aqui não é uma questão econômica que está sendo posta, nem uma questão social, é uma questão cultural. Então você veja que existe uma cultura que criou um algo homogêneo. E este elemento cultural não é um elemento aristocrático que veio do alto, como antigamente você tinha o filho do sapateiro, que ficava se esforçando para conseguir comprar uma calça bacana, uma camisa bacana e um sapato bacana, para que ele fosse no baile de formatura da menininha da classe média alta e lá ele a encontrasse. Então você tinha a cultura vindo de um elemento aristocrático. A cultura, ela não estava centralizada na sociedade, ela estava no topo. E aqueles que estavam nas camadas mais baixas tinham que ascender para consumir aquela cultura. Mas nós vivemos hoje a mesma situação cultural que a situação idiota de Hollywood. Vocês se lembram lá do filme do Titanic. No filme do Titanic, como é que era? Você tinha o salão de festa, tinha lá a valsa e tinha lá a mocinha do filme. A mocinha do filme, ela era rica, da família e tal, ia lá, ela ia dançar valsa, ouvir violino e tal. Mas o que o diretor coloca? Aquilo ali não era divertido. Então, quando ela queria se divertir mesmo, o que ela fazia? Ela descia lá pro convés, onde ficava só os trabalhadores das máquinas. Aí lá tá o Leonardo DiCaprio, aí lá você tem a verdadeira diversão. Então, é essa idiotização hollywoodiana que tomou o mundo. Então, quando você pega uma Academia Brasileira de Letras, você fala assim, poxa, o que a direita falaria no momento desse? Ah, olha lá, o cara da musiquinha do abacateiro, o cara lá da musiquinha do pica-pau amarelo, o cara ficou na Academia Brasileira de Letras, que merda, hahaha, é de esquerda. Sabe, é pura coisa idiota, porque se Gilberto Gil votasse no Bolsonaro, a galera da direita estaria comemorando a entrada de um conservador na Academia Brasileira de Letras. Tudo se resume a, você votaria no Lula ou no Bolsonaro? Então, o grande problema que nós temos hoje, e que é um problema que tem que ser discutido, é a morte da arte literária no Brasil. Para nem falar de outras artes. Porque, na verdade, não existe mais expressão artística no Brasil. Né? O mundo inteiro está sofrendo com isso. Mas o Brasil, todas as expressões artísticas morreram. Então, se você olhar 6 artes clássicas que nós temos, nenhuma delas tem expressão no Brasil. Você não tem mais dança no Brasil, não tem teatro, não tem música, não tem arquitetura, não tem escultura, não tem pintura, não tem literatura, não tem nada no Brasil. Então você não tem mais arte no Brasil para promover, para honrar, para imortalizar. Então, nessa falta, pessoal, sinceramente, não tem nem o que chorar com a nomeação do Gilberto Gil. O que nós temos que chorar mesmo é com a morte da arte no nosso país. Não tem expressão artística mais. Temos bons escritores? Temos bons escritores no Brasil. Estão todos escondidos debaixo de um monturo, né? Todos escondidos, principalmente punidos pelo mercado editorial e broxados. Porque quem é que tem saco para lutar num país como o Brasil, com um mercado editorial lixo como nós temos no Brasil? Então, sempre gosto de lembrar que nós temos no Brasil escritores como... Cadê os livros do Alberto Mussa aqui? Os livros do Alberto Mussa. Então, se você quer conhecer um baita escritor brasileiro que está vivo, que está produzindo, leia os livros do Alberto Mussa. Os livros do Alberto Mussa são excelentes. Se não me engano, ele tem 8, eu tenho todos os livros dele. Se não me engano, são 8. São 3, 6, 7. 7 livros. Que eu conheço 7 livros do Alberto Mussa. Ele é um escritor maravilhoso. Muito bom, está vivo, está produzindo. Vai ver se ele tem saco para ficar discutindo com esse bando de retardado. Não tem. Vamos lá, Celino. O que o pessoal está dizendo no chat? Obrigado, Diógenes. Obrigado, Diógenes. O Diógenes está falando, né, dessa junção, né? Junção de... O problema, Diógenes, não é nem... o Diógenes está falando, a Patricinha vai engravida do filho da doméstica. Isso aqui pode parecer uma coisa escrota, né? A gente falar isso. Talvez até seja, né? Mas o problema não é você ter a Patricinha engravidando do filho da doméstica. Isso não é um problema, né? Não é um problema desde que o elemento que esteja mais alto consiga auxiliar aquele elemento que está mais abaixo para que ambos vençam. Você pega aqui, ó, lembrei aqui de uma coisa bem popular. Eu não quero ficar aqui elitizando de, o Fernando tá querendo filosofar a civilização brasileira, né, feijoada, porque o brasileiro adora ser brasileiro, né? Você lembra da música lá do Eduardo e Mônica, do Legião? Né? Todo mundo conhece a música do Eduardo e Mônica. Qual é a lógica ali da música do Eduardo e Mônica? O Eduardo era um molequinho retardado, ficava jogando futebol de botão com o avô dele e ficava indo pro clube, só coisa de retardado, tipo as coisas que eu fazia quando eu era moleque. E você tem a Mônica, que era uma gatinha, mas que a Mônica tinha um estilo de vida, que era um estilo de vida muito melhor. Ela estudava idioma, ela consumia arte. Então, o Eduardo se apaixona por ela. Como que é o final da música? Como que chega ali no final? Poxa, eles estão casados, eles moram sozinhos, eles têm um filho, o filho está estudando, aí o filho eles estão programando as férias, o filho fica de recuperação, eles não conseguem sair de férias. Então, o que você percebe? O que aconteceu? O Eduardo puxou a Mônica para baixo? Não, a Mônica ajudou o Eduardo a subir na vida. Então, gente, não tem problema nenhum. A doméstica com a Patricinha, ou o menininho, não tem problema.
Desde que a pátria brasileira reconheça que há valores. E entre valores, há sempre aqueles valores que são os valores humanos e os valores divinos, né? Que nós temos, entre tantas virtudes, nós temos até as virtudes teologais. Então, o que o Brasil precisa entender é que existem elementos mentais, sentimentais, emocionais, que estão acima de outros. E que a gente aprenda a querer o melhor. E que aqueles que estão abaixo não se sintam que os seus valores são também de um mesmo parâmetro, iguais aos outros. E assim, sabe o que vai acontecer, gente? Qual o problema disso tudo? Essa é a planificação marxista. O problema de tudo é que, quantitativamente, ou seja, no número, existem muito mais pessoas sem valores ou com valores muito baixos do que pessoas com muitos valores ou valores elevados. Se nós não entregarmos aos valores elevados a honra que eles merecem, eles serão vencidos pela quantidade dos valores baixos deste mundo. Você não pode jamais fazer que a democratização dos valores, ou vamos fazer o valor médio, porque o valor médio no aspecto quantitativo sempre será muito baixo. Os valores altos têm que ser protegidos como os altos valores. A gente tem que fazer isso, gente, pelo amor de Deus.